O tema dessa noite é esse: arrogância da ignorância e o silêncio da sabedoria. Um título grande para falar de alguma coisa que todos nós experimentamos no nosso dia a dia, na nossa sociedade. E para isso eu vou passar um pequeno vídeo, muito pequeno, 2 minutos e pouco, para abrir esse assunto, para depois a gente entrar em algo um pouco mais que vai realmente mover o nosso coração, tá bom? Então vamos lá. Em 19 de abril de 1995, MacArthur Wheeler assaltou um banco com o rosto coberto de suco de limão, acreditando que o suco tornaria seu rosto invisível para as câmeras de vigilância. Ele pensava assim porque o suco de limão funciona como uma tinta invisível em um pedaço de papel. A polícia transmitiu as imagens da câmera de segurança no noticiário local das 11 horas e pouco depois da meia-noite, Arthur foi preso. Incrédulo, ele disse: "Mas eu não sei." Perplexos com esse raciocínio, David Dunning e Justin Kruger, 2 psicólogos, estudaram o Sr. Wheeler e outros como ele. Eles chegaram à conclusão de que pessoas com baixa habilidade em uma tarefa tendem, paradoxalmente, a se superestimar. Esse viés cognitivo é conhecido como efeito Dunning. Vejamos isso traçando graficamente a confiança de alguém e sua habilidade em relação ao conhecimento real em um campo. À medida que aprendemos algo novo, muitas vezes ficamos altamente confiantes porque sabemos tão pouco que, assim que sabemos um pouquinho, pensamos que sabemos tudo. Aqueles que param de aprender aqui mantêm uma falsa sensação de que quem continua aprendendo percebe que as coisas são mais complexas e muitas vezes perde a motivação. E quanto mais aumenta o seu conhecimento, menor se torna a sua confiança. Muitos param nessa fase, pensando que não aprenderam nada. Somente se continuarmos, podemos recuperar a confiança e melhorar. E no final, estaremos cheios de conhecimento e quase tão confiantes em nossas habilidades quanto logo após começarmos. Em outras palavras, se um simplório, uma boa aluna e um professor sábio tivessem um debate público, é assim que as coisas poderiam acontecer. O simplório sabe pouco, mas é muito confiante e expressa suas opiniões em voz alta e sem hesitações. A aluna sabe mais, mas não percebe porque lhe falta confiança. Ela fica quieta. O professor está confiante, mas entende como as coisas realmente são complexas. Portanto, expressa suas opiniões com reservas. No final, o simplório ganha o voto popular, porque está muito confiante em estar certo, e as pessoas tendem a confiar na certeza. Você entendeu? Isso é o que tem acontecido dia após dia, noite após noite no nosso mundo, né? A Bíblia diz assim em Provérbios 12:15. Quer ler comigo, por favor? O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. É aquela palavra de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Quando uma pessoa, e é isso que quer dizer esse efeito Dunning-Kruger, quando uma pessoa ela começa a estudar algum determinado assunto, ela acha que já domina o assunto. Ela leu um artigo, ela leu um título, um cabeçalho, uma notícia. Ela ouviu um vídeo, ela ouviu, né, um vídeo. Ela conversou com alguém a respeito daquele assunto. Foi ao médico numa consulta, o médico explicou meia dúzia de coisas e a pessoa, pronto, já sabe tudo e está confiante. Quanto mais a gente vai estudando, o que vai acontecendo com a gente? Mais você descobre que fica mais complexa a vida e que o assunto é mais complexo. E que você precisaria de muito mais tempo e muito mais dedicação para compreender alguma coisa. Então, aquela curva, a pessoa sabe pouco, mas tem alta confiança. Depois ela começa a estudar, a confiança vai caindo, porque você fala: eu não vou abrir minha boca, esse assunto é complexo. A pessoa vai estudando mais, vai adquirindo mais confiança, mas nem sempre a pessoa que sabe mais tem a confiança do tolo. Não é o que acontece todo dia, não é isso que a gente ouve todo dia. Pessoas que acham que sabem, simplesmente por quê? Porque elas viram alguma coisa, ouviram alguma coisa e assim por diante. Diz essa teoria, esse efeito, né? Indivíduos com baixo desempenho
tendem a superestimar suas habilidades, enquanto os mais competentes tendem a subestimar as suas. Isso significa que quanto menos uma pessoa sabe, mais confiante ela tende a ser. E quanto mais uma pessoa conhece, mais cautelosa e humilde ela se torna. Você tem experimentado isso no dia a dia? Nas conversas? Exemplo, o homem nunca leu um livro sobre finanças, mas acha que entende dinheiro. O marido nunca buscou conselhos, acha que é um excelente esposo. O líder que nunca aprendeu a ouvir, acredita que está liderando bem. Essa é a vida. Pessoas com pouco conhecimento se superestimam, né? E a gente precisa aprender com a Bíblia. O que a Bíblia ensina sobre isso? E tem muita coisa que a Bíblia ensina sobre isso. Querem aprender ou rever? Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer os meus limites. Gente, todos nós temos que fazer esse exercício, reconhecer os nossos limites. Seja numa questão da ciência, seja numa questão da ciência econômica, seja numa questão da vida, a gente tem que reconhecer os nossos limites. Primeiro, não existe uma pessoa que saiba tudo, certo? Ninguém sabe tudo. A gente pode ter ideias a respeito de muitos assuntos, mas não saber. Saber significa aprofundar-se. Então, reconheça os seus limites. Existem limites aqui e lá. Existem limites porque a pessoa não sabe, existem limites porque a pessoa sabe bastante, né? Existem limites de idade, não é verdade? Você procuraria um conselheiro de 22 anos de idade para te aconselhar na vida? Você chamaria um solteiro para te aconselhar o seu casamento? Mas é o que a gente faz muitas vezes, sem querer. Porque ou a pessoa tem um determinado título, ou a pessoa tem uma determinada função, a pessoa tem uma determinada posição, né? Então, primeiro, reconheça seus limites. Romanos 12:3 diz assim: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês, presta atenção nessa frase, que não se achem melhores do que realmente são. Esse é o ponto. Olhe no espelho. Se você não sabe, você não sabe. Se você tem limitações nessa área, tem limitações. Reconheça. É uma bênção reconhecer isso. Quem não reconhece vive na fantasia. E nós não temos mais idade para viver na fantasia, porque fantasia é a linguagem da criança. É a criança que pega uma caixinha de fósforo e sai voando com a caixinha de fósforo. Isso é fantasia. Nós não temos idade para isso, então por que a gente vive assim, né? Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Humildade. Eu estava no Canadá ensinando um grupo de brasileiros, ensinando a Bíblia para eles. Coisa que a gente faz normalmente, simples, né? Estava explicando um conceito bíblico importante. Não é fácil explicar conceitos bíblicos. Não é fácil explicar, principalmente porque você não sabe o que a outra pessoa... Até onde a pessoa já aprendeu, qual é o nível de conhecimento que ela tem em alguma coisa. É difícil. E às vezes são conceitos mais abstratos, é difícil explicar. Eu estava explicando e estava achando que estava indo bem. E realmente fui bem. As pessoas entenderam. Até o momento que terminou a reunião, veio um rapaz que tinha acabado de começar o seu andar com Cristo. Acabado. Alguns meses ele tinha começado a andar com Cristo. Começado a ler a Bíblia, ele chegou para mim, me peitou e falou assim: eu não aceito isso que você está falando. Eu digo, por quê? Não aceito, não é assim, eu aprendi de um jeito diferente, não sei o quê, porque não pode isso, não sei o quê. Eu falei, eu respeito o que você está me dizendo, mas só dizer uma coisa para você, só pelo que você falou eu já sei o que você come, eu já sei que livro que você lê, eu já sei que teologia que você está, de que teologia você está se alimentando. Eu tenho um pouquinho de experiência, eu não sou um teólogo para ficar ensinando teologia, mas eu tenho uma noção, eu estudei sobre isso, eu aprendi isso, né? Faz 40 e tantos anos que eu vivo nessa vida. Agora, chega um jovenzinho, eu não acredito, não confio, não aceito, não sei o quê, é um pouco de soberba. É isso que eu chamo de arrogância da ignorância. O ignorante é arrogante. Você já tentou debater com uma pessoa que conhece pouco? Por exemplo, hoje em dia, qualquer coisa que você fala que é contra aquilo que o pessoal mais liberal fala, você é fascista, não é? E você sabe o que é o fascismo? Já estudou historicamente o fascismo? Sabe de onde vem essa palavra? Sabe o que eles acreditavam? Conhece essa ideologia? A maioria do que chama a gente de fascista diz
Não sabe. É a arrogância do ignorante. O sábio, ele é silencioso. Porque ele fala, eu não vou abrir minha boca nisso. Isso daqui não vale a pena essa briga. Não vale a pena. Você pode perceber, as pessoas mais sábias são mais contidas. As pessoas mais cultas são mais contidas. Elas não abrem a boca de qualquer maneira. Por quê? Porque elas sabem que o assunto é muito mais complexo do que aquilo que está sendo falado. Segunda coisa importante, pensar que sabe não é o mesmo de saber. Certo? Pensar que sabe não é mesmo que saber. Olha o que a Bíblia diz. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa. Simples assim. Pensar que sabe não quer dizer que você tenha conhecimento, né? O que a gente tem visto no dia a dia? Um monte de gente que pensa que sabe. E fica difícil uma discussão sobre isso. Outro ponto é cuide das suas palavras. Cuide das suas palavras. Por quê? Olha só que interessante esse texto, que mostra para a gente uma reação do apóstolo Pedro. Pedro disse a Jesus, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse, eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Nunca te dei. Cuidado com o que você diz. Cuidado com as promessas que você faz. Cuidado com as coisas que você expõe através das suas palavras. Às vezes para os filhos. Olha, o papai vai fazer isso. Olha, o papai vai fazer aquilo. Para sua esposa, no trabalho. Pode deixar, nunca mais isso vai acontecer. Pum, cai no dia seguinte. Nunca mais vou encher a cara desse jeito. Pum, tá com a boca na sarjeta. Cuidado com as suas palavras. O ignorante é muito arrogante. Cuidado com o que você fala. Aliás, o silêncio é uma bênção. Não sei se vocês sabem disso. Vocês sabem, porque nós temos pessoas maduras aqui. E você já sabe que a gente erra muito quando a gente abre muita boca, né? Tem um ditado popular muito feio que diz... Não, tem outro ditado pior que fala assim, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Isso é horrível, mas não é verdade. Quem fala demais não percebe o que está falando. É isso que é dar bom dia a cavalo, no sentido, o cavalo não vai responder bom dia para você, mas ele diz bom dia para o cavalo porque ele não pensa que ele está falando com o cavalo. Cuidado com o que você acredita. Cuidado com o que você acredita. Ou seja, cuidado para não fazer asseverações. Gostaram dessa palavra? Cuidado para vocês para não dizerem palavras a respeito daquilo que você acha, aquilo que você acredita, achando que aquilo que você acredita é a mais pura verdade. Querem ver? Essa figura é de um filme, né? O filme de Paulo, né? Vocês já assistiram o filme de Paulo? Paulo disse em Atos 26:9, eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. Ele disse, eu pensava que estava certo, prendendo cristãos, torturando os cristãos, matando. Ele autorizou a morte do primeiro mártir da história da igreja, chamado Estevão. Saulo, Saulo chamado Paulo, Paulo chamado Saulo, né? Ele que autorizou, pode matar. Mas ele diz, eu pensava, eu acreditava que essa era a mais pura verdade. Cuidado com isso. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem perguntas, concordam? Quanto mais a gente tem perguntas, mais a gente precisa estudar. E quanto mais a gente estuda, mais perguntas você tem. Ou seja, isso não para nunca. Perguntas não são dúvidas de fé. Perguntas são, eu quero saber como é que isso funciona. O que é isso? Da onde vem? Para onde vai? É assim mesmo? Todo mundo acredita nisso? Isso é importante? Está na Bíblia? Não está? Se for uma questão de fé, você tem que ir para a Bíblia. Se não é uma questão de fé, você tem que ir para a ciência daquele assunto. Existem as ciências do mundo aí. E que esses assuntos você tem que ir atrás. Mas faça perguntas. Quanto mais perguntas, mais você quer saber. Quanto mais você quer saber, mais perguntas você tem. É igual uma criança, o ciclo do aprendizado é feito assim. A gente é que vai ficando mais adulto, vai ficando mais arrogante, vai ficando mais soberbo, a gente para de fazer pergunta. Eu trabalho muito no meio de concessionárias de automóvel, né? Esse pessoal, caminhão, carros, etc. E eles usam muito
muitas palavras e muitas siglas, né? Não é sigla que fala, mas muitas abreviaturas ou acrônimos que vêm do inglês, etc. Aí eles falam, não, porque não sei o que, pá. Eu paro e falo assim, dá licença, o que é isso? Eu estou ali para ajudá-los, mas eu tenho que perguntar, porque se eu não pergunto, eu vou dar uma de arrogante, eu vou achar que sei, e eu posso falar uma bobagem, concorda ou não? Faça pergunta, qual é o problema de fazer pergunta? Criança não tem problema de fazer pergunta. Criança faz, o que é isso? Isso aqui é comidinha, assim. A criança vira e sai correndo, não é assim? Aí daqui a pouco ela volta. E isso, o que é isso? Isso daqui é não sei o que a gente usa para não sei o que lá. E não adianta explicar muito. Você explica muito, ela já vira as costas e sai correndo. Porque ela quer aprender o tempo todo dentro da limitação do seu conhecimento. Dicas práticas. Vamos para algumas dicas práticas, sim ou não? Sim. Primeira coisa que a gente tem que ter, gente, na vida, para a sua vida profissional, para a sua vida matrimonial, para a sua vida de cristão, para a sua vida de estudante, para a sua vida, para a minha vida, primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar. Estudar o quê? Estudar. Aprenda. Seja o melhor no que você faz. Eu estou estudando engenharia. Estude mais do que seus amigos. Eu sou advogado. Estude mais do que seus colegas. Eu sou comerciante. Estude mais sobre vendas do que qualquer pessoa que você já conheceu na face da terra. Estude. Provérbios 9:9, lê comigo em voz alta. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Ou seja, alimentou, tem. Não alimentou, fica fraco. Estude. Olha, tem muita coisa na China que, infelizmente, por conta de ideologias, etc., é contrário à fé cristã e tudo. Mas eles têm algumas coisas que a gente tinha que aprender com eles. Eles se programam, e como eles têm muita gente, e eu digo muita gente, 1,4 bilhão de pessoas, é 1 bilhão e 200 milhões a mais do que o Brasil. O que acontece com os alunos lá? Quem não for top, fica jogado para as traças, vai catar latinha. É assim. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim, eu tenho um amigo que aqui na China era um bom estudante, mas era mediano comparado aos demais. Os demais eram muito acima, porque se eles não forem muito acima, eles não conseguem o seu lugar ao sol na China. E esse cara que era mediano veio para o Brasil. Foi o aluno número 1 aqui no Brasil. Você vê como nós estamos ruins de educação. Percebeu? Por exemplo, a ideologia esquerdista, liberal e não sei o quê, eles não dão valor para a educação. Não dão valor para a educação. Aliás, quanto menos você estudar, melhor, porque você vai ser manobrado pelos líderes. Tá? Independente de qual ideologia que você acredita, etc., é assim que funciona e eu não estou sendo arrogante. Por quê? Porque isso vem lá de trás, coisa que nem eles sabem, de um cara chamado Gramsci, Antônio Gramsci. Esse cara escreveu 30 cadernos de orientação como transformar uma sociedade em uma sociedade socialista. E um dos tópicos era, você tem que entrar na educação e destruir a educação. Você tem que destruir a família, você tem que destruir a igreja, você tem que destruir... Isso é velho, isso é antiquíssimo. E é isso que os nossos filhos, é disso que eles se alimentam nas universidades brasileiras. Ok? Tudo bem? Estão entendendo? Agora, qual é o problema disso? O problema é que não se estuda. Só se estuda uma linha. A gente não pode ter um estudo só numa linha. Você tem que estudar as várias vertentes. Você tem que conhecer o que está acontecendo no mundo. Você tem que saber o porquê das coisas. Existem planos, projetos. Eu estava falando da China. A China está hoje vencendo mercados no mundo inteiro porque eles se planejaram por 10 anos para isso acontecer. A gente pode não gostar do que eles fizeram, da ética deles, que eles copiaram um monte de coisa. Tudo bem, por isso que eu falei que tem uma série de coisas lá aqui. Mas uma coisa incrível, eles estudam. E estudam muito. E aqueles que podem mandam seus filhos para os Estados Unidos, mandam para a Europa, etc., para estudar mais, para serem melhores, os melhores dos melhores dos melhores. Quando os Estados Unidos lançaram o ChatGPT, a OpenAI, né, lançou o ChatGPT,
ficaram assim e tal, não sei o quê. Bom, agora nós somos os reis do mundo. Eles sempre se acham os reis do mundo. Nós somos os reis do mundo. O que o chinês fez? Um chinesinho lá na China, o DeepSeek. O DeepSeek nada mais é do que um chat GPT com quase praticamente a mesma qualidade. Aí você fala, mas como que ele chegou nisso? É simples. Os Estados Unidos não vendia alguns produtos que eles precisavam, de hardware, né? Alguns chips, etc. Eles não vendiam para eles. O que eles fizeram? Fabricar. Não transferiam tecnologia. O que eles fizeram? Criaram. Não quiseram, não sei o quê. O que eles fizeram? Criaram. Agora, você faz isso se você não tem educação? Estudo? Você faz isso? Não. O que vocês acham? Eu uso inteligência artificial, mas não tenho a mínima ideia de como funciona aquele troço. Não é minha área, eu não estudo isso, mas eu estudo o suficiente para eu não ficar ignorante. Mas também fico quietinho, quando eu percebo que tem alguém que sabe mais que eu fico na minha, né? Mas estude, né? Estude, não gaste, leia livros, não levante a mão, não me responda, mas quando foi a última vez que você leu um livro? Um livro! Esses dias eu estava dando um treinamento lá em Concórdia, Santa Catarina, e eu fiz essa pergunta para um grupo pequeno de profissionais que estavam ali. E eu fiquei tão feliz que um rapaz levantou a mão. Eu falei, não levanta a mão, ele levantou a mão. Eu falei assim, qual foi o último livro que você leu? Ele falou, eu leio a Bíblia todos os dias. Eu quase aplaudi, né? E eu não estava falando de Bíblia, eu estava falando de outras coisas. Mas não é legal? E eu falei, aí eu aproveitei todo mundo e falei, olha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, sai na frente de qualquer pessoa, porque a Bíblia é o livro da sabedoria. O que você encontra na Bíblia, você não encontra em nenhum lugar da face da terra. Só para você ter uma ideia, essa tradução, algumas traduções que eu coloquei aqui, esse aqui, chamado Nova Tradução na Linguagem de Hoje, está vendo ali, NTLH? Aquela tradução, que é uma tradução um pouco mais simples, de palavras mais simples, ela veio para ajudar as pessoas a entenderem porque as traduções bíblicas são de palavras muito difíceis. Mas só para vocês terem uma ideia, a Bíblia tem cerca de 15 mil vocábulos. 15 mil vocábulos. Um universitário, hoje em dia eu não sei, hoje em dia não dá para falar, mas um universitário conhece pelo menos 7 mil a 7.500 vocábulos. O que você acha? Segundo a britânica, é isso mesmo, né? Para você conhecer 15 mil, tem que ser um intelectual mesmo, tá? Aquele cara, uma pessoa normal. Está na Bíblia. Se você lê a Bíblia, você tem a possibilidade de se educar, não só do ponto de vista do português, da língua, né? Mas dos conceitos, dos pensamentos, da interpretação de texto. As pessoas hoje não interpretam o texto. Os alunos hoje, tem gente que sai da faculdade, tem diploma e é um ignorante. É o que a gente chama de analfabeto funcional. É um ignorante. Você dá um texto para a pessoa não sabe interpretar o texto. Interpretar o texto é ler o texto, entender o texto e explicar o texto. Tem gente que não consegue fazer isso. Exemplo típico do nosso ministro de Moraes, né? Então vamos lá. Primeiro, estude, certo? Tudo bem até aqui? Segundo, olha que legal, estude a Bíblia. Josué 1:8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Gente, eu tenho idade para já ter visto, desde o início do meu ministério, né? Estou falando quando eu era mais jovem e tal, quando eu me casei. Vamos dizer, do início do meu casamento até hoje, né, que são 42, 43 anos, nesse início de casamento até hoje, obviamente eu convivi com centenas de pessoas. Algumas mais próximas, outras não. Mas nesses 40 e tantos anos de vida com Cristo, eu já vi muita gente que começou comigo na fé, ou que eu era amigo, ou que éramos amigos, ou que éramos colegas, e eu vi o quanto alguns não deram certo na vida. E quando você olha, eles não fizeram de acordo com o que está escrito. Deu para entender? São pessoas que hoje têm filhos e netos. E falam, não sei o que aconteceu com a minha vida, não sei o que aconteceu com a minha família. Eu sei o que aconteceu. Em algum momento, você deixou de seguir as Escrituras. Olha aqui, se você fizer isso, tudo lhe correrá bem, você terá sucesso. Sucesso aonde? Na vida, no casamento, na família, na educação dos filhos,
sucesso no trabalho. Você acha que as coisas vêm fácil na vida? O que vocês acham? Não, é muito suor. Não é só para ganhar dinheiro que a gente sua. A gente tem que suar para manter um casamento, a gente tem que suar para manter uma família, a gente tem que suar muito para manter relacionamento, para manter amizade. Sim ou não? Não é fácil fazer amigos e nem é fácil mantê-los. Não é fácil manter amigos. Você precisa suar, você precisa fazer um esforço. Pô, tem aquele amigo lá, igual que foi falado aqui, né? Aquele amigo lá está precisando de ajuda. O que a gente pode fazer? Liga para um, liga para o outro, liga para o outro. Vamos dizer, a gente está precisando do quê? Está precisando de um remédio. O remédio é muito caro. Não tem. O que a gente... eu conheço outro, conheço. Daqui a pouco a gente ajuda, salva uma vida. Agora, isso não é assim que acontece. Pac. São anos e anos de trabalho para a gente manter. Então, estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Olha, se você não aprender nada comigo nesses anos todos, estude a Bíblia. A única coisa que eu quero que você aprenda, estude a Bíblia. A Bíblia é para ser estudada, não é para ser lida assim, ó, joga para cima e abre, onde cair você põe o dedo. Deus, fala comigo, joga a Bíblia para cima, põe o dedo, cai no índice. O que você faz? O que você faz? Não é verdade? Tem uma piadinha sobre isso, né, que o pessoal conta. O cara abriu a Bíblia assim, Judas foi e se enforcou. Nossa, Deus me livre. Abriu de novo, vá e faça o mesmo. É uma piadinha, gente. Mas não é sério. Estude as Escrituras. Estudar significa ler, meditar, compreender, ter um lugar para você anotar. Larga de ser preguiçoso. Eu não tenho tempo. Você só tem tempo para aquilo que você quer. Ponto. Falei. Hashtag falei. Tá falado, está explicado. Número 3. Aprenda com os outros. É uma outra forma da gente aprender com as pessoas. Pessoas mais velhas, pessoas mais sábias, pessoas que têm mais experiência. Provérbios 19, 20. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim um dia você será sábio. Aprenda um com o outro. O que é isso? Como é que você faz isso? Como é que funciona isso? E disso aqui, como é que é? Não é verdade? É tão bom a gente aprender assim. A Bíblia fala que na multidão dos conselheiros há verdadeira sabedoria, né? A gente precisa aprender. Número 4, sempre seja ensinável. Tem gente que já é refratário. Sabe o que é refratário? A pessoa não aprende mais nada. E você sabe aquelas pessoas que não aprendem mais nada pelo que elas respondem quando você conta alguma coisa. Você fala assim, não sei o que, eu vi um negócio assim, a pessoa diz, eu sei. Eu já sei. Já vi isso aí sim. Sim, não, isso eu sei há muito tempo. Coraçãozinho arrogante. Refratário é que aquilo que vem, né, não entra, né? Certo? É que bate e rebate, né? Uma coisa refratária, um espelho reflete luz, né? Ele tem essa característica refratária, né? Mas tem corações assim, tem corações que não adianta. Você fala uma coisa, a pessoa não quer aprender, ela fechou, travou o coração, travou a mente. E é mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que a gente... Eu era um jovem pastor, e quando você é jovem, você não tem muito assim, não tem muita paciência, não aprendeu ainda a ter paciência. E uma senhora chegou para mim e disse, porque não sei o que, isso aqui, não sei o que, e contou a história dela, o problema com o marido dela, não sei o que. Do jeito que ela contou a história do marido dela, eu achei que ela tinha casado com um monstro, sabe? Eu falei, esse cara ele deve descer à noite, meia-noite, ele desce na casa dele. É uma desgraça esse cara. E ela contou. Eu fiquei assim. Domingo, o cara foi na igreja. Sentou e ficou olhando para mim assim. Eu falei, pronto, fim do culto, eu preciso achar uma salinha para eu... Terminou o culto, ele veio, já saiu, veio conversar comigo. Falou, pastor, eu sou o marido da fulana, assim. Eu ouvi essa mensagem, eu estou querendo conhecer Jesus, eu estou precisando, eu quero abrir meu coração. Orei com ele, o cara era um doce. Orei com ele, tudo, tornou um amigão meu. E aí um dia a mulher veio conversando comigo e trouxe de novo problemas. E aí eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, deixa eu te dizer o que a Bíblia diz, tudo bem? Tudo bem, pastor. A Bíblia diz isso, eu sei. A Bíblia diz isso, eu sei. A Bíblia diz isso, eu sei. Eu parei e falei assim, se você sabe, por que você não põe em prática? Se você tanto sabe, por que você não põe em prática? Por que a sua vida está uma desgraça desse jeito? Às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais firme com as pessoas, porque não é possível. Você sabe? Hoje em dia eu não falo mais assim. Hoje em dia eu falo mais calmo.
Eu olho para a pessoa e digo assim: se você sabe, por que não põe em prática? Mudou, né? Agora mudou, né? Não, na verdade, sabe o que eu falo? Eu falo assim, ó: se você sabe, me ensine. Você conhece esse conceito? Me ensine. Você sabe? Me ensine. Porque se você conseguir me ensinar, eu vou saber que você sabe. Se você não conseguir me ensinar, você não sabe coisa nenhuma. Você é um ignorante arrogante, tá certo? Aquele que aceita a repreensão, aquele que aceita a repreensão justa, andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos, prejudica a si mesmo. Mas quem aceita a correção, fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde, é respeitado. E é tudo que a gente precisa, queridos, para crescer na vida, é ser humilde. É ser humilde, dizer: eu não sei, porque estou aprendendo, estou querendo aprender. Às vezes, vou buscar informação. Às vezes, isso acontece muito também. Pessoas que não conseguem ouvir. Eu já falei muito sobre isso com vocês, sobre o chamado escutativa. Escutativa é quando você escuta escutando. Simples. Você escuta, você não fica pensando na resposta, e você não fica articulando alguma frase de impacto para dizer para a pessoa. Você escuta, a pessoa está falando, escuta. E tem gente que às vezes se aproxima de mim e conta a mesma história várias vezes. Eu escuto. Qual o problema? Vai ser bom para a pessoa vai se sentir melhor, a pessoa vai se sentir bem. Agora, você imagina, contou isso daí. Isso daí eu já sei. Isso daí eu conheço. Isso daí eu estava não sei o quê. Isso daí eu estudei na escola. Quem conversa com uma pessoa arrogante dessa? Não dá. Então a pergunta é: o que você vai fazer a partir de hoje, baseado no que nós conversamos? Vamos ficar em pé? Eterno Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer-te por essas reuniões que nós temos, ó Pai, neste lugar e toda segunda-feira, e a gente pode, Senhor, se colocar na Tua presença assim, completamente nus do ponto de vista do nosso conhecimento, porque Tu sabes todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas, e nós não. Por isso, Senhor, nós queremos aprender, nós queremos crescer, nós queremos ser sábios, nós queremos entender as coisas para que possamos viver melhor de acordo com aquilo que a Tua palavra ensina. Vimos tantas coisas incríveis hoje, Senhor. Dá-nos a bênção de sermos homens de verdade que manejam bem as Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Amém.